Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos essa palavra sobre o nascimento de Jesus, como se deu. A gente está relembrando, aprendendo junto, em alguns textos aqui nessa direção, sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então eu gostaria de abrir primeiramente, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, para te começar. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nunca é demais agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, pelo amor que o Senhor já provou, esse tamanho amor tão grande que enviou seu Filho, Senhor, em nosso favor. E nós louvamos o seu nome por isso, porque nós temos um tão grande Senhor, uma tão grande salvação, uma tão preciosa palavra, um Espírito para nos consolar e dirigir, Senhor, e nos dirigir. Que o Senhor venha para prevalecer com a direção do seu Espírito, porque nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Não temos essa capacidade em nós, mas é o seu Espírito que discerne a sua palavra, que discerne a tua intenção, que discerne o que é de Ti, Senhor. Venha nos orientar, venha nos firmar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, esse texto muito precioso, ele vem dizendo que no princípio, a gente está falando aqui do nascimento do Senhor Jesus, que no princípio era a palavra. Então, antes de tudo, o princípio é antes de tudo. Antes de qualquer coisa se formar, antes de que existisse qualquer coisa, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por ela, pela palavra, e sem ela, nada do que foi feito, ou seja, nada que existe, se fez. Então, no princípio era a palavra. Dois textos bem marcantes aqui, dois versículos bem marcantes. É esse, e que diz que esta palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a maneira que Jesus veio ao mundo. Esta essência de Jesus, a palavra, ele já era antes. Quando a gente nasce aqui, nós nascemos aqui neste mundo. Nós não éramos antes. Então tem diferença aí, né, do Filho de Deus, do Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador. Existe muita diferença aí da maneira qual ele nasceu e o qual nós nascemos.
né? Nós não éramos antes, nós nascemos daqui. Nós nos originamos daqui. Jesus não se originou daqui. A palavra, ela não nasceu há 2000 anos atrás. Não sei se eu falei alguma coisa que pode ser mal entendida, porque na palavra era antes. Ela se fez carne há 2000 anos atrás. Às vezes acontece de a gente passar, né, e às vezes não é nem isso que a gente está querendo dizer, e acaba falando porque nós somos falhos, né? A palavra do homem é digna de cuidado. É diferente quando Deus fala. É diferente quando tem um texto que diz assim, disse Jesus. É diferente quando tem um texto quando fala, o Senhor disse. Aí, meu irmão, medita nisso e fica com isso. Mas com as dificuldades humanas da linguagem, tome cuidado. Principalmente quando vem com muita sabedoria humana. Aí você tem que tomar mais cuidado ainda, né? Não com alguém que fala errado ou troca as palavras. Isso aí não é o problema. Mas há mais de 2000 anos atrás, esta palavra se fez carne. Vamos ler mais um texto aqui. Mateus 1. Só para a gente ter mais algumas informações a respeito desse nascimento. Mateus, capítulo 1. No versículo 42. Mateus 1, versículo 18. Depois a gente vai no Lucas, que é 1, 42. Né? 18. 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, a gravidez da mãe de Jesus, ela foi assim, ela foi concebida, né? E Jesus foi concebido, quer dizer, Maria ficou grávida do Espírito Santo. Concebeu do Espírito Santo. Nós não fomos concebidos no ventre de nossas mães pelo Espírito Santo. Não é dessa maneira que nós nascemos aqui na Terra. Nós nascemos aqui na Terra, a gente acabou de ler aquele texto, os quais não nasceram da carne, ou do sangue, ou da vontade do varão. Nós nascemos assim, da vontade do varão, da carne e do sangue. E esse é o nosso nascimento aqui. É dessa forma que nós nascemos. Mas não foi assim que o Senhor Jesus nasceu. Aí já tem uma diferença muito grande daquele que havia de vir, que foi anunciado desde a fundação. Uma diferença muito grande. Muito grande. Então, Maria concebeu do Espírito Santo. Vamos em Lucas agora Lucas 1, 40. Eu vou... Mateus, Marcos, Lucas 1. Aqui, quando o anjo anuncia a Maria, ele diz assim, no versículo 28, 27, né? Diz, Lucas 1, 27, diz assim, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho,
e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente. É bem interessante aí, quando fala, dará o trono de Davi, seu pai. Não que Davi seja o pai de Jesus, mas aqui está falando pai de Maria, pai de José. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Né? Até essa, para a gente situar mais ou menos, um pouquinho mais, né? Havia um homem que chamava Zacarias, ele era sacerdote, ele servia no templo. Era sacerdote de Deus, da linhagem de Abias, né? E ele era casado, né, a sua esposa Isabel. E os dois já eram de avançada idade. Eles queriam ter filho, mas Isabel era estéril. E já de avançada idade. E num dia que ele foi servir no templo, né, pela sorte que ele teve, ele foi o dia que ele ia se apresentar, diz a Escritura, né, para servir o incenso dentro da tenda, lá no templo. E quando ele vai levar esse incenso, no altar do incenso, um anjo lhe aparece a ele à sua direita, à direita do altar do incenso. E ele fica meio que assustado com aquela imagem. E esse anjo, esse anjo Gabriel, ele disse assim a Zacarias que as orações deles foram ouvidas. E que Isabel iria conceber. Nesse momento que ele oferecia esse incenso, o povo orava lá fora. Foi nesse momento. E ele demorava porque estava conversando com o anjo. E o povo ficou maravilhado. Ficou admirado do tanto que ele demorava lá dentro. É interessante, né? Porque o incenso, ele traz essa questão da oração. Então, na hora que o incenso foi apresentado, o povo orava, e o sacerdote estava apresentando o incenso, e lhe apareceu esse anjo. Mas Zacarias, ele questionou o anjo. Falei, mas como? Como que pode ser isso se eu já sou velho, se a minha esposa já é velha e estéril? Que sinal que você vai me dar que isso vai acontecer? Como que eu posso crer? Então o anjo fala assim, eu vou te dar um sinal. Você vai ficar mudo. Você não vai dizer nenhuma palavra mais. Você não vai conseguir falar. Até que se cumpra esta palavra. E Isabel engravidou. Concebeu. De Zacarias. E diz a Escritura que ela, quando engravidou, ela ficou um pouco tímida, vamos dizer assim, por causa da idade, e se afastou. Por 5 meses. Aí, no 6º mês da gravidez de Isabel, esse mesmo anjo que avisou Zacarias que teria esse filho, que os irmãos sabem quem é, né? João Batista. Ele foi até Maria para informar, para noticiar, para dar essa notícia que ela conceberia do Espírito Santo. Respondendo, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo de ti há de nascer. Será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível.
Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bem interessante essa história, né? Porque depois que Maria concebeu, ela foi visitar Isabel. E na sequência, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha só que coisa tremenda. João Batista já estava ali, né, com 6 meses, e quando ouviu a voz de Maria, ele saltou na barriga de Isabel. Isabel foi cheia do Espírito Santo. É uma preciosidade. E aconteceu que, exclamando com grande voz, disse: bendita. Isabel, que estava cheia do Espírito Santo, disse assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ela disse pelo Espírito, meus irmãos. E se nós falamos alguma coisa a respeito de Maria, se é no Espírito, é só isso que a gente vai dizer. Bem-aventurada, bendita entre as mulheres. Não tem outra palavra para eu me referir a Maria, mãe de Jesus, como diferente disso. Porque é carnal. Bendita és tu entre as mulheres. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me, a mãe do meu Senhor? O povo de Israel, o povo judeu, já sabia que o Messias viria. E Isabel, que estava cheia do Espírito Santo, identificou o Senhor, que estava no ventre de Maria. E ninguém tinha dito a ela ainda que Maria estava grávida. Porque era o Espírito de Deus falando. Ela estava cheia do Espírito de Deus pela presença do Senhor Jesus no ventre de Maria. E porque ela cria, porque ela creu, então ela falou o que o Espírito disse. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A gente canta uma música assim, não é? Minha alma engrandece ao Senhor, porque o poderoso me fez grandes coisas. Então essa canção tem origem aqui, nessa conversa de Maria com Isabel. As duas estavam cheias do Espírito. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração, sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e com a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Então foi assim.
o nascimento do Senhor Jesus, o verbo, né? A palavra se fez carne dessa maneira. Foi dessa maneira que Jesus encarnou. Eu me lembrei de um texto, agora está em Filipenses, vamos lá, Filipenses 2, para a gente ter mais aí uma visão já mais geral, né? Filipenses 2. A partir do versículo 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nessa carta, né, aos Filipenses, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Então Jesus, para se encarnar, para ser concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, da agraciada, ele precisou se esvaziar. Ele precisou se esvaziar. Porque no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por ela, pela palavra. E nada do que foi feito se fez sem a palavra. E todo este poder ele se esvaziou para ser colocado no ventre de Maria, de eterno, da imortalidade. O apóstolo Paulo ele diz assim que aproveita que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Daquilo que é mortal se revista da imortalidade. Esse é um caminho que, pela fé, nos foi dada pelo Senhor. É uma promessa de vida eterna nele. Mas Jesus ele vem e faz a palavra, né, o Senhor, o Cristo, o Messias, ele faz um caminho ao contrário. Ele se esvazia. Ele se investe de mortalidade. Ele se veste da mortalidade. Ele se veste daquilo que é corruptível, da carne. E o Verbo se fez carne. E a carne é corruptível. A carne é corruptível. Não quer dizer que o Senhor Jesus tinha pecado. Por quê? Porque ele não vem da descendência de pecado. Ele não nasceu, é por isso que eu gostaria de frisar, é que o nascimento de Jesus é bem diferente do nosso. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Seria uma coisa bem parecida com a questão de Adão. Nessa criação você tem uma figura. Uma figura. Porque Adão, quando ele foi formado, quando ele foi feito, né, criatura,
de Deus, quando Deus fez Adão, tomou Adão do pó da terra, diz que Deus formou o homem, né, do pó da terra, deu forma ao homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Este homem não tinha pecado, apesar de ser tirado do pó da terra. Ele não tinha pecado. Apesar de ter essa possibilidade, quer dizer, ele nasceu ele foi formado, ou melhor dizendo, né, foi formado por Deus sem pecado, mas quando lhe foi apresentado a possibilidade, corruptível isso, Adão não foi feito incorruptível, ele não foi feito eterno. Muitos se enganam quando acham que Adão era eterno, ou era imortal. Não. Ele o seria se ele tivesse comido da árvore da vida. A árvore da vida era essa proposta de Deus de eternidade ao homem, de revestimento da incorruptibilidade. Até nesse sentido, da carne ser corruptível, porque ela se corrompe, ela se deteriora, ela volta ao pó. Isso seria aniquilado se o homem tivesse tomado desse fruto que Deus queria que ele tomasse. Aí sim ele experimentaria a eternidade. Na figura do Senhor Jesus. Porque é sempre isso que Deus quis para nós. Cristo. A árvore da vida é figura de Cristo. A árvore da vida, depois que o homem peca, ele foi feito, né, foi formado, foi feito sem pecado, e Deus dá apenas uma palavra para ele, que ele não poderia fazer, né, não é isso? Ele fala assim, pode comer de toda a árvore do jardim, de toda a árvore do jardim comereis livremente, e também da árvore da vida que está no meio do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não come, você não vai comer, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E passeando ali, né, próximo à árvore, Eva então é tentada pela serpente e come, e dá ao seu marido, e o seu marido come com ela. Aí entra o pecado. Então Deus coloca eles para fora do jardim do Éden, para que não coma da árvore da vida e viva eternamente. Então a gente consegue perceber aí que essa vida eterna que já foi proposto lá na fundação, essa proposta que já foi lá na fundação, meu irmão, é a mesma proposta que nós temos em Cristo. Aquela proposta rejeitada por Adão, essa salvação é muito mais ampla do que nos tornar como o primeiro Adão. É muito mais do que isso. Também está incluído aí, sim, mas é muito mais do que isso. Mas é como Adão comendo da árvore da vida. É isso que Jesus nos propicia. Porque Ele é a própria vida. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a árvore da vida que dá a vida eterna, Senhor Jesus é que dá vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância do quê? Abundância do quê? De vida, viu? Não é abundância de dinheiro, que nem muitos estão pregando por aí. Não, isso é diabólico. Você não vê isso, não tem base bíblica para isso. É abundância de vida, porque vida eterna é vida em abundância. Abundância de quê? De vida, abundância de Cristo. Abundância da palavra.
abundância do poder de Deus, abundância de espírito, não abundância de dinheiro. Quem corre atrás do dinheiro, corre por sua conta e risco, porque isso é o Deus deste século, é o Mamon, né? É isso que é incentivado, é isso que eles incentivam. Que você corra atrás daquilo que perece, daquilo que é corruptível. Quando você, até só para ser, estou circulando no mesmo lugar, né? Mas quando você vai numa propriedade, lá tem água em abundância, né? Você vai comprar, vamos dizer assim, que você, pela bênção de Deus, aí você tem a possibilidade de comprar uma propriedade rural. E isso é muito interessante que você tenha nessa propriedade rural a água, né? Isso é o que valoriza mais ainda. A terra é água. E quando você diz ali, você tem água em abundância. Tem água lá na propriedade. E tem abundância. O que você imagina? Que tem água e um cofre cheio de dinheiro? Não, meu filho, abundância de água. Tem água e a tem em abundância nessa propriedade. Então, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para dar vida, não veio para dar dinheiro. Quem prometeu dinheiro foi o outro, foi o adversário. Isso aí, né, é bem claro, é bem claro. Então, Jesus, ele se esvazia, meus irmãos, para vir aqui, até nós. Ele se esvazia. E muitas vezes a gente, de vazios que somos, a gente quer se encher, né? A gente quer nessa vida ser cheio. A gente quer ser melhor do que o outro. Ele diz, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O homem não gosta de se humilhar. Ninguém gosta de se humilhar. Mas Jesus aqui, ele se humilhou. Ele humilhou-se a si mesmo. Não sei como que faz isso. Mas a palavra é verdade. Como que você humilha-se a si mesmo? A nossa natureza, isso é muito difícil. Porque, naturalmente, a gente quer se exaltar. É muito difícil você chegar numa roda, numa conversa, e você chegar lá e se humilhar. Você chega querendo falar uma coisa que você tem de bom, para que as pessoas admirem você. Isso não é testemunho. Você querer que as pessoas façam o que você faz, não é testemunho. Isso é testemunho. Você querer se exaltar perante os homens, isso não é testemunho. Perante aos homens, nós deveríamos exaltar o Senhor Jesus. As suas ações, o seu amor, que está muito bem evidenciado, que está muito bem claro na Escritura. É só você ler com um pouquinho de disposição e sujeição a Deus, pedindo que Ele lhe dê o entendimento que Ele dá. Que você não vai ficar cego, achando que Jesus veio para deixar você rico. Mas que Ele veio para te salvar, porque nós somos miseráveis. Nós necessitamos totalmente de um Deus que nos guie, que nos guarde. Nós precisamos de um Deus assim. Porque nós não temos essa capacidade de nos salvar. Se tivéssemos, irmãos, de nos salvar, com qualquer atitude que fosse, de se salvar, né? Ou de salvar a outro, Deus, isso que a gente recebeu de Deus seria uma mentira.
Porque Deus enviaria o Verbo, o seu Filho, para vir até aqui, encarnar, sofrer, morrer numa cruz, se tivesse uma possibilidade de eu ou você se salvar. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e na terra, né, estão nos céus, na terra e também debaixo da terra. E vai acontecer isso, todo joelho vai se dobrar. Tem muitos que se dobram já espontaneamente, graças a Deus. Mas muitos vão se dobrar aqui na força. Mas cuidado que pode ser já sem salvação. Esse Senhor Jesus foi dessa maneira, meus irmãos, que Ele veio à terra, ao mundo, de sorte que haja esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu gostaria de, em 1 Coríntios 15, vamos ler mais um texto? Primeiros Coríntios 15, a partir do 35. Jesus, é bem interessante, né? O Salvador, o Cristo, Ele veio do Pai. Não foi isso? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Então, Filho, Ele veio do Pai. E quando Ele esteve aqui e realizou essa obra do Evangelho, né, essa obra do Evangelho, que foi ali na cruz, que Ele nos atraiu no seu corpo, e nos fez morrer, e ser sepultado juntamente com Ele, e ressuscitado também pela fé. Quando Ele realizou isso, Ele disse que Ele mandaria, né, quando estava próximo da sua morte, Ele mandaria o Espírito Santo, não é? Para ficar. Ele disse que Ele voltaria ao Pai para nos preparar morada, nos preparar lugar. Então Jesus veio, né, do lugar espiritual, da morada celeste, das habitações espirituais, veio até aqui, no lugar terreno, onde havia iniquidade, muita iniquidade, perversão. Ele veio para nos levar até de onde Ele veio, para nos levar para onde, né, de onde Ele veio. E é nessa palavra, meus irmãos, que nós devemos estar apoiados. Ter fé que Ele tem poder para nos salvar e também para nos conservar salvos. Acreditar, quando Ele diz assim que todo aquele que meu Pai me dá, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Será que Jesus tem poder para isso? Se é o Verbo encarnado, é a palavra que se fez carne, e que através de tudo isso, de toda essa da palavra, é que foi formado tudo isso que a gente vê, e até o que a gente não consegue ver, tudo aquilo que esses telescópios modernos aí apontam para o universo, e o tamanho desse universo, de bilhões de galáxias, bilhões de estrelas. Será que Ele tem poder para nos salvar? Alguns creem talvez que não, né?
acredito que nós deveríamos preferir crer que Ele tem poder. Porque Ele disse, até agora, tudo que Jesus disse, não foi frustrado. Não se, como se diz, não se foi achado falha ou erro, ou engano, nenhuma mentira. Muitas passagens aqui das Escrituras, de homens falando, que depois falam, eu falei de coisa até Jó, né? Eu falei de coisa que não sabia. Jó, ele é tido ali como uma pessoa íntegra, justa, diante dos homens. Talvez até o mais, né? Que se tem notícia aqui na Escritura. Mas ele disse que ele falou coisas que não convinha falar. Que ele nem sabia o que ele estava falando. Quem dirá os outros que, em algum momento da sua vida, apontaram para Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas não para que nós desejássemos a sua vida. Meu irmão, não deseje a vida de Davi, não deseje a vida de Abraão, não deseje a vida de Moisés ou de Josué. Queira na vida de Cristo. Queira a vida de Cristo. Porque é esta vida que salva. Os outros apontavam para Cristo. E se nós não temos a capacidade de ver isso, meus irmãos, nós não estamos crendo em Cristo. Nós estamos olhando só para as sombras. Nós estamos professando só o judaísmo, só a lei. Não estamos confessando a Cristo. 1 Coríntios 15 aqui, né, capítulo 15, no versículo 35, vou ler aqui. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão como o de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. É muito interessante, né? Até simples, mas muito precioso e interessante. Ele está dizendo assim, se você quer plantar uma árvore, você não vai pegar uma árvore e enterrar essa árvore, não é isso? Você vai pegar a semente dessa árvore e plantar. Ninguém que semeia aquilo. Mas a semente daquela natureza. Se você quer plantar um pé de limão, você não tira o pé de limão de um lugar e põe no outro. Não, você pega uma semente do limão e planta. Não é isso? E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer. Tem muita gente querendo colocar o carro na frente dos bois. Porque não começa pequeno. O ser humano, ele não tem, ainda mais nesses tempos de falta de paciência, né? A gente vê muita intensidade. É essa palavra que a gente tem ouvido por aí, né? Intenso, as pessoas são intensas. Mas intensa é contrário ao fruto do Espírito, que é paciente, que é domínio próprio. Se você soubesse disso, você não diria. As coisas começam pequenas. Quando se planta uma semente. E depois, essa plantação, ela se multiplica. Porque a semente foi feita para isso, meus irmãos. E nós estamos ainda em tempo de semear. Nós estamos em tempo de semeadura ainda. Porque virá a ceifa. E quando vir a ceifa, acabou. Acabou esse ciclo. Aí nós vamos ter só o trigo e o joio. Nós vamos ter só
as ovelhas e os bodes apartados. Isso virá na ocasião da ceifa. Não sou eu que estou ceifando. Embora muitos ceifam aí, estão ceifando a vida do seu próximo, em vez de regar, em vez de cuidar. Eu estou cuidando em casa de um pé de limão. Eu plantei um pé de limão. E é muito interessante você ver ele germinar. Eu tinha essa curiosidade, né? Eu peguei do limão que eu comprei mesmo do mercado, que tinha semente de limão siciliano. Eu peguei, tirei as sementes e coloquei lá no vasinho. 2 buraquinhos, 2 nasceram. Um está já com uns 30 centímetros, mais ou menos. O veto está indo. E o outro menorzinho. Eu plantei no mesmo período. Eu até fico meio assim, sem entender o que está acontecendo com eles. Tem 2 pés nesse vaso, um vaso compridinho. Um à direita e outro à esquerda. Isso não é ilusão, não. Mas o da esquerda está pequeno. Depende se eu virar o vaso, toma cuidado com isso. Se virar o vaso, o que é da esquerda passa a ser a direita. E o da direita está grande. E eu rego a mesma quantidade, meu irmão. Esse limão não pode reclamar que eu estou regando o outro que está maior, mais do que ele. Mas é bonito de ver esse limãozinho, sabe? Uma coisa que sai da sementinha e vai lá. Ele tem alguns meses de vida, né? Não sei se vai durar muito, mas eu espero que sim. Espero que ele produza fruto, porque é para isso que serve o pé de limão, né? Para produzir limão. Eu espero que ele dê limão, que ele não dê manga. Espero que ele não dê jaca, porque eu não gosto de jaca. É a natureza dele. E é para isso que a semente serviu. É isso porque essa semente serviu. E aqui o que ele diz. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer. A cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne. Mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais. E outra dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. E o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Também os celestiais. E assim, meus irmãos, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. É essa a proposta de Deus para nós, desde a fundação. Eternidade na pessoa do Senhor Jesus, que estava lá na figura da árvore da vida. Ser celestes. Porque aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. A eternidade em Cristo. E o tempo de semear, essa eternidade é agora. O tempo é hoje. Essa semente da eternidade
ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Cristo. Porque a palavra se fez carne. A semente é Cristo. A semente é a palavra. Nós somos aqui, nessa figura, né, que o semeador saiu a semear, nós somos a terra. Semeia-se na corrupção. Os irmãos podem perceber que a terra mais adubada é a que nasce, né? É que tem mais efeito a semente ali, o crescimento da semente. A terra que tem mais esterco. Não é à toa que o apóstolo Paulo lhe disse que tudo aquilo que ele achava que era ganho na vida dele, ele considerou como esterco. E a vida dele prosperou. Por isso. Porque ele considerar tudo isso, ele está se humilhando. É esse estado que Deus quer da gente, de quebrantamento. Porque a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É esse estado que Deus quer da gente. Quebrantado. Não é um quebrantamento assim de, eu estava quebrantado ali no ano passado. Eu me quebrantei 20 anos atrás, quando eu conheci a palavra. Agora, eu dou graças a Deus porque eu não sou que nem esses aí. Então não tem justificativa, meu irmão. Quando você olha para o outro e condena em qualquer coisa. Não tem justificativa. O que é justificado é aquele que diz assim: pobre de mim, miserável homem que sou. Esse é que desceu justificado. Desses dois homens que entraram no templo para orar, né? O fariseu e o publicano, que o fariseu orava, né, ali consigo, dizendo que dava graças a Deus. Graças a Deus é muito bom dar, mas você dá graças a Deus porque você não é igual. É na semelhança, meu irmão, a oração é na semelhança desse. Não precisa usar essas palavras igualzinho do jeito que falou. Você tem que saber fazer operações com maçã, laranja, banana. Tem que misturar aí, tem até aquela brincadeirinha ali, né, que a gente vê na internet, soma 2 bananas com um cacho, não sei o quê. Isso é ótimo. Mas você dá graças a Deus porque você está num estado que você crê ser melhor do que o outro? Que graças a Deus é esse? Você dá graças a Deus porque você tem alguma coisa a mais do que o outro? Porque o outro fez... porque essa oração é maldita, né? Porque não sou como este. Faço isso, faço aquilo, dou aquilo lá. Jesus disse foi muito bem claro quem foi justificado nessa oração. O publicano, né, quando ele reconhece, quando ele é terra fértil, quando ele é terra cheio de esterco, quando ele reconhece isso. O apóstolo Paulo reconheceu, muitos reconheceram, mas muitos têm se engrandecido diante de Deus e diante dos homens. Uma vez alcançamos a Cristo Jesus, aí sim, meus irmãos, que não tem glória. Aí sim, é o reconhecimento que não existe glória nenhuma em você. Aí sim você observou que realmente tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse, que para ele era ganho, e para você também, hoje você considera como esterco. Ou não? Eu considero como ganho mesmo. O que eu tenho buscado nessa vida? O que eu tenho amado nessa vida? Faz um exercício aí.
O que você tem falado a mais? O que tem gastado mais tempo na sua vida? O que vira e mexe você está falando naquele assunto? É isso que você tem amado. Não é porque você fala que ama a Deus que você tem amado a Deus. Mas vira e mexe, você conversa com alguém, você está falando daquele assunto. É isso que você ama. Cuidado. Não é porque você fala que ama a Deus. Amo primeiro a Deus. Mas o que você tem falado em... Vira e mexe, você cai naquele assunto. O que é? Pensa aí que você vai saber o que você tem amado. Você está na cozinha lá com sua esposa, pá, caiu no assunto. Você vai na escola lá falando com seus amigos, pá, caiu naquele assunto. Você está na internet, pá. O que é? É isso que você tem amado. Mas Deus nos amou de uma maneira tão grande que Ele demonstrou esse amor para conosco, né? E esse amor que constrange, porque o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Se você quer constranger uma pessoa de uma forma saudável e de uma forma divina, é pelo amor que você tem que fazer. Mas o amor de Cristo nos constrange de tal maneira, quer dizer, julgando nós assim, né? Que se um morreu por todos, logo todos morreram. Meus irmãos, é necessário que a gente tenha consciência do que Jesus é para nós, na simplicidade que seja. Não no grande conhecimento das coisas, não, mas na simplicidade que é o Senhor Jesus, que nem os loucos erram. Mas nessa simplicidade nós precisamos reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Nós precisamos afastar qualquer outro senhorio, embora não tenhamos essa capacidade. Essa é a capacidade do Senhor, quando o reconhecemos, porque Ele é que nos salva. É Ele que nos busca, é Ele que nos escolhe. Tudo vem dEle e parte dEle. Tudo que é divino parte do alto. É Ele que nos guarda, é Ele que nos salva, meus irmãos. Então, na simplicidade, nós devemos reconhecer o senhorio e afastar os senhorios do mundo. O senhorio que vem aí ditando, né? O senhorio das coisas, dos bens materiais, o senhorio dos homens fortes aí, né? Dos poderosos, o senhorio das religiões. Com Cristo Jesus, só vai estar a sua igreja, que é o corpo dele, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça do corpo, não tem outra cabeça. Não é um corpo com outras cabeças, é uma cabeça. Tem muita gente querendo ser cabeça, mas não tem, meus irmãos. O corpo de Cristo só tem uma cabeça, que é Ele. Só tem uma. E a ação do corpo inteiro, desse corpo perfeito, que é o corpo de Cristo, nós existe aqui na Terra, né, as denominações. Mas nenhuma denominação vai ser salva. Se você acha que você, por fazer parte de uma denominação, vai estar à destra de Deus, que vai estar com Cristo, por esta denominação, misericórdia. Não vai ter denominações diante de Deus. De jeito nenhum. Não vai ter batista, não vai ter católico, presbiteriano, não vai ter. Novas criaturas em Cristo. Vão ter, é isso que vai ter. Então nós precisamos diferenciar o que é denominacional nas nossas vidas e o que é
a palavra, o que é espiritual realmente. O que é o corpo de Cristo e o que é a congregação nominal. Nós precisamos ter essa consciência, que o que é de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, está à perfeição. Jesus não pecou. Ele se vestiu da carne, da corruptibilidade, tinha essa possibilidade, mas ele não pecou. Adão tinha possibilidade também, pecou. O primeiro Adão. Mas o último Adão, que é Jesus, não pecou. A carne se inclinava para as coisas da carne. A inclinação da carne é isso, é morte. A carne continua se inclinando para as coisas da carne, meu irmão. Temos que atentar para isso, temos que ter cuidado com isso. A inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Mas em nenhum momento na vida de Jesus, o Espírito foi dominado pela carne. Dos homens, todos foram. Uns menos, outros mais. Mas dos homens, nenhum, meus irmãos. Nenhum conseguiu viver uma vida plena em que o Espírito dominava a carne. A inclinação da carne é morte. As obras da carne a gente sabe quais são. É prostituição, avareza, porfia, emulações, contendas, heresias. Olha, tem muita coisa. Mas só Jesus, só o Verbo encarnado, que conseguiu viver uma vida plena sem pecado. Mesmo tendo essa inclinação da carne, o qual ele se revestiu, ele não pecou. A vitória dele está aí. Ele veio vitorioso e para vencer. Aí eu falando, né? Eu não via impossibilidade, não via como Jesus não vencer. Porque ele era o Verbo encarnado. Embora ele se esvaziou, mas ele não veio de semente corruptível, da incorruptível. Todos os momentos da sua vida que nós podemos aprender, tudo que ele falou aqui, foi apontando para o Pai. Em fazer a vontade do Pai. Em um determinado momento, no Getsemane, ele diz assim que, se fosse possível, para o Pai afastar dele aquele cálice que ele haveria de tomar. Mas, contudo, que fosse feita a vontade dele. Ele disse também nessa passagem que o Espírito está pronto. Quando ele pegou ali, né, os seus discípulos, quando ele foi orar no monte, e os seus discípulos estavam dormindo. Ele disse, o Espírito está pronto. Vigiai e orai. Vigiar e orar. Porque o Espírito está pronto. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabia isso, ele sentiu isso. Ele sentiu tudo o que nós sentimos. Então ele sentia a fraqueza da carne. Ele disse com propriedade. Ele disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A inclinação da carne é morte. Ele estava inclinado, ele não, né? A carne estava inclinada a não cumprir os desígnios do Pai, a vontade do Pai. Mas o Espírito que estava pronto, que combate contra a carne, e a carne contra o Espírito, disse assim, contudo seja feito a sua vontade. A nossa vida é assim, meus irmãos. Né? É uma alusão aqui do que a gente vive. A carne aponta para um lado, o Espírito para o outro. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas inclinações, com as suas intensidades,
com as suas paixões e concupiscências. Isso nós só temos essa possibilidade de não cair nessa inclinação da carne. Jesus não tinha pecado, nós já nascemos com a semente do pecado. Então essa inclinação certamente vai se cumprir da nossa forma natural. Nós só temos essa possibilidade de ser guardados na pessoa do Senhor Jesus, de não sofrer essa inclinação, né, a consequência dessa inclinação. Justamente por essa palavra, porque os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Você vê lá aquela torre de pizza, né? De pizza não, de Pisa, Pisa, né? Que chama a cidade. Ela é inclinada, não é? Não sei italiano, não. Aquela torre é inclinada, até hoje. Não caiu. Mas ela tem a inclinação. A tendência dela é cair. Né? Está inclinada. É aquilo ali que é a figura nossa, meu irmão, inclinado para as coisas. A carne inclina-se daquela forma, o espírito também, para as coisas do espírito. Essa inclinação aí, Jesus provou essa inclinação, né? E saiu vitorioso. Ele é o vencedor. E Ele nos dá essa vitória. Nós temos essa vitória, não em que nós pelejamos pelo nosso braço, pela nossa força, mas em que o vencedor nos dá a vitória. Aquele que batalhou por nós. Não desprezemos essa batalha que Jesus travou. Não é? Travou nas regiões celestiais. Não desprezemos essa vitória. Porque quando você começa a querer lutar por aquilo que Jesus já lutou, você está desprezando essa vitória de Jesus. Não é isso? Tem muita gente dizendo que você tem que pagar o preço para você ser salvo, para você ter uma graça diante de Deus. Misericórdia. Desprezam, né, aquilo que Jesus realizou e nos deu de graça. Devemos aprender, meus irmãos, com simplicidade, com perseverança. A nossa vida nesse mundo aqui é de perseverança. A gente está num período aí meio difícil, né? Com essa questão dessa enfermidade. Muitos se quebrantaram por isso. Nunca vi nas mídias sociais se falarem tanto de Deus quanto agora. Muitos se quebrantaram. Muitos estão recorrendo a Deus. Mas isso aí a gente sabe que é passageiro, que outras coisas virão. Mas a nossa rocha, o nosso alicerce deve ser a pessoa do Senhor Jesus. Não em que estamos nos livrando disso ou daquilo, não porque nós não pegamos uma enfermidade. A nossa glória não está em que a gente não pegou o que pegou. Onde que está a nossa glória? A nossa glória não está aqui, Não, nossa glória está na cruz. E o amor de Jesus, né, se está refletido em nós, nós devemos nos considerar uns aos outros, nas suas necessidades e nas suas fraquezas. Estar dispostos a ajudar. Não com arrogância. É muito diferente, né, a arrogância de amor. Eu não posso tentar o irmão, falar, irmão, faça isso, você não tem fé? Quem faz isso é Satanás, meu irmão. Quem tenta o outro, o próximo, dessa maneira, faz isso porque você não está tendo fé. Se você tiver fé, se você é filho de Deus, sai da sua casa, ou fica na sua casa.
Tem coisas, meu irmão, que é você que tem que decidir, você que tem que pensar, porque cada um vai dar conta de si a Deus. Isso não é razão, não é para desesperar, mas só que nem a morte é razão para desesperar, porque os que morrerem em Cristo, né, ainda que morrerem, viverão. Nós não estamos depositando a confiança nesta vida passageira. Não tem vantagem aquele que fica vivo. Mas eu também não preciso desprezar a vida do próximo. Eu não preciso desprezar a vida do próximo e achar que a vida dele não tem valor. E não me precaver de nada, de transmitir nada. Não, isso é amor. Tenho que considerar uns aos outros. Nós temos uma época aí que vem agora, né, a questão das necessidades pelo país estar parado. E que muitos precisarão de auxílios, muitos precisarão de amor. Mas gostaria que os irmãos meditassem nessa pessoa do Senhor Jesus, que nós não temos outra solução, não temos outra salvação, não temos outro Senhor que pode nos conduzir para um lugar de pastos verdejantes, de vida em abundância. Somente o Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos, para a gente estar orando e encerrando. Obrigado, Pai. Obrigado porque te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito muito mais, Pai, do que nós imaginamos. Nós te louvamos porque o Senhor demonstrou já este amor para conosco na pessoa do Senhor Jesus, em que Ele, nesta obra do Evangelho, batalhou o Senhor por nós e venceu. E nos deu esta vitória, agora pela fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que vem do Senhor Jesus, o qual Ele é o autor e consumador, Pai. Nos firme. Nós precisamos estar firmados na fé que vem do Filho de Deus. Prevaleça, para que a gente esteja andando, Senhor, neste mundo, firmado. Necessitamos, Pai, como um filho pequeno necessita dos seus pais. Nós necessitamos de Ti e necessitamos dessa direção das nossas vidas, porque Jesus é o Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus e nos leve de volta, Pai, em retorno aos nossos lares guardados na Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.